Como quando o cara começa a ficar, o investigado começa a ficar nervoso, o fluxo verbal, como ele começa a cuspir palavras. Blá, 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 blá. Não, olha, na verdade eu não tenho nada a esconder porque eu nem tava lá no dia. Sim. Isso transmite uma ideia de nervosismo tão grande pro público que a pessoa começa a invalidar o que você tá falando. Perceba o oposto, quando o cara é... E aí, galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, quero que você seja muito bem-vindo. Esse é o canal Viver e Empreender e eu sou Gabriel Gambis. Hoje a gente vai fazer um react de um vídeo do Primo Cast, o podcast do Primo Rico. Muitos de vocês já ouviram falar. É um podcast que agrega muito conhecimento ótimo para quem está empreendendo, pessoal. E desde já, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário de algo que você gostaria de ver aqui no nosso canal de empreendedorismo, tá bom? Tô aqui para agregar muito mais valor no dia a dia de vocês, porque como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo e sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade. E hoje vocês vão estar aqui comigo fazendo react num episódio muito interessante do Primo Cast. Hoje vai ser sobre como analisar as pessoas, leitura corporal. Isso é muito importante para quem está trabalhando com vendas ou para quem pensa em trabalhar com vendas. E hoje o Primo Rico vai estar conversando com o Vitor Metaforando. Então pode esperar conteúdo muito bom por aí. Então vamos prestar bem atenção e aprender detalhe por detalhe de como analisar melhor as pessoas. Isso é muito bom para quem trabalha nas ruas, isso é muito bom para quem pensa em trabalhar nas ruas, isso é muito bom para você e para mim, isso é muito bom para empreender. Então, bora pro vídeo. Eu acho muito interessante, muito legal esse beat aqui do canal do Primo Cast. E é muita motivação. Mas não esqueça que a motivação vem de dentro, motiva só a ação, vai pra guerra e cai pra dentro, só depende de você fazer acontecer. Gambis no canal Viver e Empreender, então não esqueça, vai pra rua, ergue a cabeça, faz acontecer. Pera lá, pessoal, que a hora começou, então sejam muito bem-vindos novamente. Está começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. A gente não tinha que ter mudado isso já? O Thiago falou pra mudar? Não, o Primo viaja na maionese, cara. Ele falou, põe o do Grupo Primo, mas tem mais 2 podcasts, tem mais 3 podcasts. Isso é verdade. Então é Primo Rico e acabou, hein? Tá bom. É nosso, chega. É. No programa de hoje vamos falar sobre como ser mais respeitado. Bom. Isso é interessante. Ótimo. Mais carismático. Eu quero saber isso também. Não sei se eu quero ser isso, mas... Não é porque o carismático, eu acho que ele tem umas facilidades. Não, isso é verdade. Entendeu? E transmitir mais confiança pra ganhar mais dinheiro, que no final das contas é isso que a gente quer, né? É, Tudo é movido a dinheiro. Tudo é movido a dinheiro. E Capitalismo. fim das contas. É isso, cara, fim de papo é dinheiro, entendeu? E para conversar sobre isso aqui com a gente, estamos com o Vitor Santos, o criador do Metaforando, o maior canal de análise de linguagem corporal do mundo. Ele é especialista em comunicação persuasiva e análise de linguagem corporal, cara. Show de bola, pessoal. Muito prazer, é um prazer meu, inclusive, estar aqui. Muito prazer, já estou me apresentando aqui já. Vocês estavam falando aqui, me veio um negócio na cabeça muito curioso. Vocês falaram de confiança, de carisma. Vocês já pararam para pensar como que o começo de uma apresentação, de um pitch de vendas, tá tudo ali, quase que inexoravelmente, as preocupações da pessoa tá no começo. É verdade. A parte que você vai conquistar o cliente tá no começo, Sim, a parte que a pessoa vai comprar o seu discurso. Boa parte das pessoas que aparecem, alunos nossos mentorados, quando eles desistem de uma situação de se comunicar, aí eu não vou falar na palestra, porque vai que eu começo e aí eu travo, e aí eu gaguejo. Sim. É um fato muito interessante, né, cara? Como que o começo ele acaba trazendo essa certa confusão muitas vezes para as pessoas, mas também é ali que reside muito da nossa interpretação, né? Assim, um fato curioso aqui, segundo Alexander Todorov, um pesquisador, em 0,5 segundos, quando você olha para alguém, por meio da forma que a pessoa está, pela postura dela, pela expressão dela, você já decidiu se você concorda com ela ou não. 0,5 segundos. O que acontece depois é meio que uma retroalimentação. Seu cérebro vai buscar formar convicção se aquela sua primeira impressão faz sentido ou não. O que será que ele achou da gente? Eu vou falar que dá pra entender, porque eu já cumprimentei algumas pessoas e a gente até brinca, nos primeiros 0,5 segundos eu descobri que o cara era uma farsa. Mas isso aí é neurônio espelho também, cara. Não sei se você sabe dessas paradas aí. Sério? A neuropsicologia fala pra gente sobre o quê? Os neurônios espelho basicamente são neurônios localizados na região, se não me falha a memória, na região occipital, que vão tentar reproduzir o comportamento dos outros. Então, eu estou olhando para vocês, estou vendo que vocês estão me dando espaço para falar, balançando assim a cabeça, vocês estão me estimulando a continuar falando. Isso eu estou entendendo. Quando eu olho para uma pessoa, mesmo que eu não tenha conhecimento avançado em linguagem corporal, às vezes, não estou dizendo que é todos os casos, mas às vezes alguma coisa meu neurônio espelho captou,
tentou emitir aquele sinal em mim, então eu vi, por exemplo, um desprezo, uma micronegação de cabeça, e naquele momento o santo não bateu, mas pode ser a sua neuropsicologia O avisando. santo não bateu. Faz sentido, faz Exatamente. sentido. Porque é tudo muito Realmente faz rápido, muito né? Então, sentido, o cérebro né? já dá conta de emitir que um a sinal. gente vai aprendendo coisas Só não novas, entende né? o que ele Detalhes, quer falar. tudo do sinal. feito de Nossa, olha aí, cara, já deu pra ver que esse programa aqui vai ser muito bom, né? Vai Muito ter bom. muita coisa, tá? Então, ó, já curte o episódio, já dá like, já compartilha, já manda pra aquele seu amigo que não tem confiança, manda pro amigo feio, né? Que às vezes ele quer pegar umas garotas. E Escutou, né, pessoal? Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que tá pensando em empreender também. E como eu disse, garanto que esse vídeo, esse react, vai agregar muito valor para as nossas vidas, pra gente que tá na luta aí do dia a dia. Porque águia voa com águia, não esquece disso. vai junto. Então, tipo assim, toda vez que eu vi uma coisa legal, eu mandava pro Lucas e pro Gui pra eles verem também. É verdade. Porque quando a gente cresce junto, todo mundo cresce também. Então, É isso aí, muito bom, Manda cara. pro amigo. Então já segue, estamos aqui chegando no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Se inscreve lá, pessoal, Spotify, quem não é estamos inscrito, grandes se lá. inscreve E no temos canal do novidades esse ano PrimoCast aqui. e também A se galera não inscreve sabe, né? no A gente Viver preparou e um monte de Empreender. temporadas tá bom? diferentes, vai começar Muito a rolar um valor monte na de vida de coisa. vocês. eu e o Lucas, a gente renovou o passaporte que a gente vai viajar absurdo. Exatamente. Então vai rolar um monte de coisa esse ano Se aqui. inscreva aí. Tá bom? E vamos lá, agora eu quero começar realmente aqui. Então, É realmente possível você mudar a sua imagem, assim, cara, você fazer um negócio de, cara, eu consigo mudar a percepção, a né? percepção que as pessoas têm de mim com algumas técnicas, com algumas coisinhas, com algum... Legal, cara. Cara, vamos lá. Essa é uma pergunta que gera muita margem e você tem aí mais de 2000 anos tentando responder essas questões, né? Tá bom, temos tempo. Tem. Assim, tem mais de 2000 anos que o pessoal estudou. Tá, a gente tá talvez não tenha tanto tempo assim. Tá bom. Né? Mas, resumidamente, cara, você consegue, por meio de algumas estratégias, burlar algumas interpretações das pessoas a seu respeito. Então, por exemplo, a postura que você utiliza, o tom vocal que você coloca, né, o fluxo verbal que você utiliza, podem acabar gerando uma interpretação positiva ou negativa. Né? Dando alguns exemplos de alguns canais não verbais. O que acontece? Antes da gente ter uma interpretação racional de algo, a gente precisa ter um primeiro contato, muitas vezes irracional. Nossa primeira interpretação de tudo quase sempre é emocional. A não ser que a gente tenha algo que um neuropesquisador chamado Antônio Damasio vai chamar de background feelings, né? Que é quando você já passa por um momento com certos sentimentos de fundo. Ele dá um exemplo no livro dele, O Erro de Descartes, que é o seguinte: a pessoa não almoçou, não tomou café da manhã, está estressada, ela chega numa situação, alguém fala um negócio para ela, meio óbvio, meio absurdo, é muito provável que ela vai te xingar. Então, Ela explode, né? aquilo é um background feeling. Você não consegue, dificilmente você vai conseguir se Isso é que controlar. a gente Tipo, mais vê. não vou demonstrar que eu não Pessoa estou com fome. incomodado. Você já tava puto com alguma Se incomoda coisa. com Perfeito. E Acordou esse negócio mal, fez... não Já acabei de comeu. aprender uma aqui que eu posso falar palavrão também. Bom saber. Tava com essa regra na cabeça. Moderado, obviamente. Mas, então, a interpretação, muitas vezes, ela vai ser emocional. Quando eu olho para algo, como eu falei para vocês, né, o Todorov vai colocar 0,5 segundos para eu identificar se eu gosto ou não de uma pessoa. Aquilo já me gera uma reação emocional. Porque vocês concordam comigo que há 30 mil anos atrás, mais ou menos ali quando os nossos ancestrais começaram a se dividir, começaram a formar grupos de caçadores, ia ter o grupo que ia cuidar da prole, etc e tal, não havia uma linguagem sistematizada. Não tinha como eu virar para você e falar, uma cara, eu tô loucura. gostando do que você tá falando. Não tinha como. Não. Meio que era um instinto meio selvagem, né? Gostou, não gostou, não gostou. Porrada, né? É, Devia ser porrada, tudo, e devia porrada. sair uma porradaria Não. todo dia, né? Todo dia, cara. Gostou em mim é porrada. Agora você imagina assim, saía um grupo para caçar. Esse grupo, vamos supor que eles estão ali perseguindo um javali, uma das pessoas do grupo dos nossos ancestrais, apenas ele viu um tigre dente de sabre vindo na direção do grupo. Aquele cara, como que ele ia avisar para o grupo que eles estavam em perigo? Não tinha uma linguagem sistematizada, então ele precisava fazer o quê? Alguns sinais corporais para, primeiro, adaptar a capacidade dele de sobrevivência diante daquele estímulo. E segundo, para comunicar aos seus pares que existia uma certa necessidade de adaptação. Então ele olha para um predador vindo na direção dele, ele arregala os olhos, consequentemente o corpo dele vai promover uma série de mudanças, como cortisol, noradrenalina, que vão enrijecer a musculatura da perna, do peito, o coração dele vai bombear mais rápido sangue e oxigênio para o resto do corpo, para que ele possa fugir, berrando, gritando, e todo mundo do grupo vai fazer isso. Se você entendeu isso, que isso acontece em menos de 2 segundos, isso é uma reação emocional. E essa é a nossa herança genética, segundo Darwin e outros tantos pesquisadores, que nos permitem hoje, ainda hoje, mesmo quando não tem javali, quando não tem o tigre de sabre, quando a pessoa vê um comentário negativo, a gente não precisa nem ver o que ela leu. A gente, pela expressão dela, pela inspirada que ela deu, Sim. pela alteração vocal, eu sei o que ela sentiu. Se dá para fazer essa interpretação, o caminho oposto também é possível.
Se eu consigo interpretar o que você está sentindo, eu consigo modular. Aqui é importante. Modular, não evitar. Uma pesquisa realizada em 2012, se eu não me engano, pelo Mark G. Frank, chamada Executing Facial Controlling During a Lie. Executando o controle facial durante uma mentira. Ela tentou responder essa questão. Eu consigo modular mesmo? Eu consigo não demonstrar nada se eu quiser mentir na cara dura? Então, para vários participantes foi dado uma sugestão para metade deles, para outra metade não foi dada. Quero o quê? Olha, vocês vão mentir. Metade de vocês eu quero que não demonstre reação nenhuma. Eu não quero nenhum sinal, nada. Expressão ali plácida. O que eles descobriram é que, independente da cultura, da instrução, do nível de instrução das pessoas, elas conseguiam controlar até 30%. Reduzir, na verdade, 30%, mas não evitar. Isso quer dizer o que pra gente? Você tem uma certa possibilidade de controle. E a forma que você vai utilizar isso vai gerar uma interpretação nas outras pessoas. Se eu chego para vocês aqui, eu já começo a falar assim: ô pessoal, tudo bem? Satisfação estar aí com vocês, tá? É muito bacana que vocês me convidaram. A interpretação de vocês, muito rapidamente, vai ser uma. Agora, se eu coloco uma postura um pouco mais elevada, falo num tom mais grave. Então, é fato que isso vai gerar uma interpretação. É fato que as pessoas vão perceber e é fato que eu consigo reduzir de maneira deliberada, mas não evitar 100%. Tipo assim, você... Num exemplo mais expressivo, assim, que você tá muito por dentro, morrendo de raiva, mas você consegue, tipo, reter a sua raiva dentro de você e por fora você tá, tipo, totalmente... como que fala? Lorde, assim, educado, sorrindo, cumprimentando, mas por dentro você queria esfaquear alguém. Até porque, o comportamento emocional genuíno, ele é muito rápido. É o que eu falo, a pessoa vai utilizar a análise de emoções, análise do comportamento em que na vida dela? É como se você estivesse jogando pôquer com outra pessoa e quando você vê a emoção é como se a pessoa baixasse as cartas e levantasse. Ela mostra a mão para você e volta. Significa que você vai ganhar? Significa que você sabe tudo que ela vai fazer? Não. Você tem uma boa noção ali. A emoção ela é muito rápida. Então, imagina que eu tô, no seu exemplo, eu tô muito pistola com alguém, tô muito bravo e tal, e eu pego, dou uma microexpressão de raiva e logo em seguida eu modulo isso com um sorriso. Respira fundo e já... Respiro fundo, faço um gesto, cito um terceiro na minha fala para validar meu argumento. Pô, como disse o meu colega Léo, ele concorda com você também. Só que naquele mero 1,5 segundos, que é o que vai durar uma microexpressão facial, eu fiz ali uma contração no próceros, uma microcontração nos lábios, uma microcontração na pálpebra e já voltei ao normal. É ali que tem o vazamento. Só que você consegue, sim, controlar boa parte disso, né? Reduzir os efeitos disso. Isso acontece muito... Eu que faço muitas reuniões, assim, de negociação e tal, isso acontece muito de ter essa montanha-russa de sentimentos. De, cara, uma hora a reunião começa bem, aí uma hora dá uma esquentada, e aí no final você... quer fazer aquele efeito comédia romântica, assim, que tem que acabar tudo bem, entendeu? Com um sentimento assim, gostoso. Né? Então, o final é sempre, não, pessoal, não, tamo junto, o importante é fazer dar certo, não sei o que lá. E tem vez que trazer essa... E tem vez que é tipo um filme francês, né? Acaba como tem que ser mesmo e... jogando prato um no outro, é isso aí. Cara, mas tem muitas estratégias, né? Que nem o Lucão falou sobre a questão de reunião. Aí que é o legal da coisa, né, cara? O comportamento não verbal, aliado à persuasão e à retórica, te possibilita muitas estratégias. Você tem, por exemplo, estratagemas. Eu posso estar pistola por dentro, mas eu posso usar um estratagema, por exemplo, um dos 38 de Schopenhauer, para fazer a situação terminar bem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Tem o estratagema número 32, que é colhe um sentido na alegação da outra pessoa ou na própria outra pessoa. Esse estratagema ele pode ser usado tanto para o mal, né, para você atacar alguém e vencer uma discussão, quanto para você promover uma conciliação. Então imagine que eu tô lá, que nem o Lucão falou, tô numa reunião, uma baita discussão, eu tô pistola com o Kaique. Cara, a hora que eu abrir a boca vai ser para mandar ele tomar lá. Só que a gente precisa resolver. E eu quero, de certa forma, sair bem na fita. Eu quero sair como o cara que foi o pacificador, o peacemaker e tal. Eu uso o estratagema 32, que é o quê? Eu vou fazer uma rotulação. Por meio dessa rotulação, né, segundo Cialdini, quando você rotula alguém, você influencia a pessoa na direção do rótulo. Eu vou promover com que você tome a mudança que eu quero. Então eu falo assim, cara, o Kaique, que é um cara que, assim, até pouco tempo atrás não se comunicava, pessoal. Hoje é um baita comunicador. É um cara que consegue, inclusive, trabalhar bem a venda do produto dele na internet. É um cara, excepcional. Você que é um baita comunicador, Kaique, com certeza você vai me deixar falar um pouco agora. Porque você entende que é necessário falar. Eu colei um rótulo, eu posso estar pistola com você. Se eu falasse qualquer outra coisa, eu falasse assim, não, vai tomar no seu rabo. Só que como eu coloquei você numa posição alta, você não quer discordar do rótulo que eu colei de você. Mas não, tudo bem, eu sou um bom comunicador. Pode falar, eu deixo, eu, Lorde Kaique, deixo você falar. Essa é a rotulação positiva. Você me deu um rótulo que, assim, massageou meu ego e, assim, fez eu concordar. Eu falei assim, realmente, eu sou incrível, né? Então perceba que se você discorda e não faz o que eu falei,
você acabou de negar o rótulo. É o Você acabou de monarca mostrar do que você não é um empreendedorismo. lord, cara. Então, essa é uma estratégia que você pode Legal, utilizar. Né? Eu falo, o comportamento não verbal, quando você usa várias ferramentas, que é sempre bom deixar claro, né? O campo não verbal é uma disciplina interdisciplinar. Não existe, tipo assim, até na época que eu fazia mais trabalhos de perícia judicial, hoje eu faço bem menos, foco mais no lado da mentoria. Nunca teve uma perícia que eu trabalhei sozinho. Nós temos o Vitor como perito, ele vai avaliar um caso de suspeita de crime sexual. Era o Vitor, um psicólogo, um sociólogo, era algum professor relacionado ao caso. Nunca foi apenas o Vitor. Então, o campo não verbal ele é interdisciplinar. Você tem que ter a retórica, você tem que ter a oratória, como falar bem com confiança. Né? Tem o professor que vocês já trouxeram aqui, muito bom. Sim. Você tem que ter a biologia a seu favor, a psicologia. Então, o legal disso, cara, é que tem muita estratégia pra gente usar. E é um mar de coisas. Espero conseguir falar todas aqui, que eu lembrar. Pô, legal. Ainda entrando assim em reunião, assim, trazendo um pouco pro mundo dos negócios, que eu acho que é muito da onde a galera que assiste a gente aqui tá interessada. Isso mesmo, meu jovem. como que- Ótima pergunta, hein? Como que o cara consegue se comportar, passar uma imagem de segurança numa reunião que às vezes, cara, ele tá num terreno ali que na verdade não é favorável para ele. Às vezes ele tá numa reunião presencial, numa sala com diretores, ele é um cara de cargo menor, ou ele, Ele tá tem que apresen- mostrar serviço, né? ou ele tá apresentando uma proposta, cara, que, cara, envolve, tem muito dinheiro na mesa, ou realmente é o momento dele se provar, ou ele fala assim, cara, esse aqui é o único momento do ano que eu vou entrar nessa reunião, os caras vão me ver. Os caras nem sabiam quem eu era. Porque eu, Entendeu? porque eu acho que dentro disso tem duas coisas. Cara, já aconteceu de um cara vir apresentar alguma coisa pra gente, o cara me perdeu no primeiro minuto falando. Primeiro minuto. Isso assim, acontece putz, bastante. cara. É. E o pior é que, tipo assim... O Thiago, ele tem o sinal que ele pega o celular e já era. no, Se ele pegou, acabou a reunião. No nosso caso, assim, é tipo assim, bom cara, saber. o cara me perdeu no primeiro minuto, eu já vi... uma reunião, Eu já vi um cara tóxico, no sentido que, tipo assim, eu vou fazer todo mundo se perder junto comigo e ninguém vai ouvir o que esse cara tá querendo falar. E tem uma coisa também que eu já vi muito, quando o cara não tem bons aliados numa reunião e ele tem que se provar em alguma coisa, também o primeiro minuto que o cara fala, você já fala, putz, cara, o cara já errou. Lá vem ele, Lá né? vem ele. já. Cara, é isso que você acabou de citar, né? Quando o cara não tem bons aliados. É a primeira estratégia dos 21 estratégias de Robert Cialdini para obter o sim, e é a estratégia número 30 do Schopenhauer, que é ter aliados para favorecer suas credenciais, né? É aquela estratégia, olha, eu vou entrar no palco, me apresenta. Fala que eu sou cara, não sei o que, não sei o que lá. Essa é uma estratégia muito funcional, já de início, assim. É uma estratégia ótima. Pessoal, Stand-up anotem, usa muito é isso, né? aula. Sim, ó, Anotem. eu vou entrar, fala aí, eu sou Afonso Padilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já faz uma piada na entrada para quebrar o gelo também. Essa é uma primeira estratégia. De fato, a gente tende a concordar mais se os nossos pares, se o nosso grupo concorda. Né? Se chegar uma pessoa aqui, cara, é sempre assim, pense da seguinte forma. Vocês têm o grupo primo, vocês têm as pessoas que têm... Existe uma hierarquia aqui, existe uma cultura e uma filosofia do grupo primo. Pode chegar o cara mais inteligente, que vocês tenham um certo respeito pela inteligência do cara. Se ele virar e falar algo que vai contra a cultura do grupo, vocês vão falar, não. No primeiro momento, Total. não. É. Tá? Sim. Entendeu? Então, assim, usar a estratégia de aliados, olha, tentar ganhar primeiro, a gente fala de comer pelas beiradas, né? Ao invés de eu abordar o diretor, enfim, um cara que é extremamente importante de primeira, tentar ganhar uma certa representatividade na mesa, puxa amizade com o cara aqui, Sim. puxa amizade com o cara lá, né? Isso é uma coisa que meu pai me ensinava quando era pequeno. Ó, chegou na escola, cumprimenta todo mundo, do porteiro até a professora, sabe o básico, fala oi, bom dia, pergunta aqui como que tá tudo bem, tal. Até porque, se a gente for entrar depois no conceito mais investigativo da coisa, muito do que eu usava na perícia eu ainda uso hoje na persuasão, na comunicação, enfim. Existe um conceito chamado Gathering Information, que é do social hacking, que é você obter muitas informações por fontes diferentes. Então, por exemplo, cara, eu tô conversando às vezes com um cara que é um nível de hierarquia baixo, ele me dá uma informação importante, porque ele tem uma proximidade com o cara que é alto, entendeu? E aí eu vou conversar com um cara mais alto que ele, esse cara não é tão próximo do CEO, por exemplo, quanto o porteiro, enfim. Então é sempre bom trabalhar a conversação Isso e é tentar verdade. Isso é se legal. armar de pessoas. Agora, olha que legal. Já volto aqui, Vocês pessoal. citaram inúmeras Rapidão. situações diferentes. Chegou uma encomenda Se pra o mim. cara Vou pegar tem e que já se volto. provar, se o cara não tem aliados, se o cara já não tá conseguindo me ganhar, ou será que é o momento do cara se provar, será que ele deve ficar quieto? Todas essas perguntas que vocês trouxeram levam para um único ponto, na minha opinião, que é a análise que você faz antes. Né? Então, vamos lá. Como que o cara se comunica numa reunião, né, num contexto ali profissional, para transmitir uma segurança, para ficar bem e no fim acabar ganhando mais grana? Cara, ele tem que ter uma comunicação convincente. Ele tem que ter uma comunicação que gere impacto. E isso vai ter 3 coisas. O que esse cara fala, como ele fala e qual é a análise que ele fez do cenário antes de começar a falar, antes de abrir a boca propriamente dito. É porque eu tô conversando com vocês aqui, eu percebo uma coisa ou outra, que nem
Se eu tivesse que fazer um pitch, provavelmente eu abordaria algo inicialmente assim, olha, cara, é muito bacana, a gente pode falar de postura, por exemplo. Veja o Bruno Perini, a postura dele quando ele vai falar, tem muitas vezes que ele apresenta números que eu nem sei se é verdade, mas eu concordo por ser o Bruno. Total. Porque eu já vi vocês falando isso em podcast, Sim, então, eu já analisei isso, eu já vi outras coisas. Então é tipo pegar um pouco do contexto do momento e da roda que você tá falando. Pô, você tá falando com um grupo mais voltado para investimento, você vai falar meio que da cultura dele. Tá falando com uma galera mais da arte, você vai falar da linguagem deles. Cara, é perfeito, porque assim, um bom orador, ele sabe falar sobre tudo. Mesmo que ele não conheça tudo. E ele não precisa conhecer também, Sim. tá? Ninguém conhece tudo. Mas um bom orador, ele tem recortes da personalidade dele que tem um certo interesse. Por exemplo, eu contei pra vocês antes da gente começar aqui, mas em momento nenhum eu vou ficar trazendo informação de que eu sou campeão brasileiro de sabre militar. Porque isso não é interessante, não é o objetivo, não é o contexto, não é o cenário. Então, sempre é necessário fazer uma análise primeiro e entender qual é o contexto da situação. Via de regra, aposte no triângulo aristotélico retórico. É um nome gigantesco para falar de um negócio muito intuitivo, que é o que a pessoa quer, o que eu tenho que parece com o que ela quer e o que eu posso colocar na mensagem que a hora que ela vai ver tem algo de mim, só que tem algo dela também. Esse é o triângulo retórico aristotélico. Né? Aristóteles ele vai falar mais de 2000 anos atrás que é possível convencer qualquer pessoa, em qualquer situação. E ele vai falar que existem as pessoas que vão convencer no contexto judicial, né, que é o gênero judicial, as pessoas que vão convencer num processo de tomada de decisão governamental, que é o gênero deliberativo, e as pessoas que vão fazer um elogio tamanho que vai impactar todos os ouvintes que eles vão concordar na hora com você, que é o gênero epidítico, né? E quando Aristóteles fala isso, as pessoas perguntam, tá, mas independente da situação, se eu estou numa reunião, como vocês citaram exemplos diferentes, se eu tenho que me provar, ou se eu já me provei, mas eu quero ir para um pitch de vendas direto, ou se eu não estou nem em uma dessas fases, eu estou na fase inicial de apenas ser introduzido naquele cenário. Aristóteles vai falar, use o triângulo retórico aristotélico, né? Que basicamente você precisa fazer uma análise do que o seu público quer, quem é que está ali, quais são as normas sociais implícitas, como que aquele pessoal fala, existe algum gesto que a galera utiliza, alguma coisa específica, o que eu tenho disso que eles têm interesse. Então, vamos supor, eu fui participar, um exemplo pessoal, eu fui participar de um evento de cultura japonesa, né? E eu não conheço tanto assim. Eu fui lá para palestrar sobre esgrima, né? Sobre os benefícios do exercício. Só que o meu público era todo de jovens, né? A gente precisava assim, passar uma mensagem para os jovens se gostavam de cultura japonesa. Cara, eu não tinha representatividade entre os pares, porque eu não falava japonês, eu não estava fantasiado com roupa de cosplay nem nada. Então, já começava aí, eu já tinha que me provar de certa forma. Sim. Só que eu tinha um tempo muito curto de palco. Eu falei, cara, eu não tenho interesse em morar no Japão, não é um interesse meu, assim. Mas aí eu falei, cara, vamos galgar, o que eu consigo tirar daqui? Cultura japonesa, tá, não é o mesmo país. Eles gostam de coisas estrangeiras. Pô, são pessoas que gostam de outra cultura, pessoas que têm interesse em morar fora do Brasil. Aí eu peguei meu discurso de esgrima e falei, cara, prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Assim como vocês, eu também tenho interesse em outras culturas. Assim como vocês gostam da espada japonesa, eu sou estudante da espada longa europeia. Então, assim, cara, estar em outra nação é maravilhoso, blá, blá. Eu carreguei os caras no discurso em algo que eu concordava, era genuíno, de fato. Eu gostaria de morar em outro país, né? Apesar de eu não gostar tanto e não entender tanto do Japão, como era o meu público, mas ali eu consegui bater com algo que fazia sentido para eles. Então, algo do orador tem que estar presente na mensagem, senão não é genuíno. Se eu falar só o que você quer ouvir, você vai falar, bacana, e na sua vida, onde que você aplica isso? Se não tem skin in the game, você vai olhar, você vai ouvir e falar, realmente. E dá um exemplo para mim, Vitor, de onde que você usa isso no seu dia a dia? Já não tem, né? Já não tem. Agora, se eu falo só de mim e eu não coloco nada do que é interessante para você, você vai falar, legal, mas pra quem que ele tá falando? Esse pitch aí é pra quem? Pra mim não é, cara. Pra mim não fez sentido nenhum. Sim. Então, o triângulo retórico aristotélico, eu acho que é a melhor aposta de como realizar uma análise para falar de forma correta e convencer muitas pessoas. Né? O que o público quer, o que você tem que o público quer e o que a sua mensagem tem de você e do público. Esses 3 pontos, segundo Aristóteles, se forem muito bem embasados, eles vão sustentar algo chamado propósito, que é quando você está alinhado no que a pessoa quer saber de você. Você entrega o que ela quer e a sua mensagem tem um pouco de você e dela, vocês estão num propósito, que é aquilo. Por que ela... Estamos aqui hoje. Porque nós queremos que as pessoas que estão vendo esse episódio se comuniquem melhor. No fim, como vocês falaram, no fim, ganhem mais grana, possam ter mais liberdade. Sim. Então, tudo tem, no fim, vai falar sobre propósito. Se você alinhar o triângulo retórico aristotélico, você vai bater no propósito e isso é o que impacta. Qualquer pessoa em qualquer cenário. Agora, existem posturas, gestos, a gente pode falar sobre isso também, só para não ficar com a corneta na mão aqui e não passar a bola para ninguém. Eu gostaria de saber, assim, por exemplo, cara, eu vou estar numa reunião que, cara, eu tô nervoso, eu sei que vai ser uma situação... Show. Eu tenho uma apresentação de um projeto que eu vou fazer no board da empresa. E eu sou um cara que, cara, beleza, eu tenho um cargo aqui, mas, cara, eu vou apresentar só para os diretores, presidente, CEO, blá, blá, blá. O que eu faço para não parecer um despreparado, um imbecil? Perfeito, tá. Vamos lá. Primeira coisa,
O nosso cérebro, ele é muito voltado para movimento. A gente tende a romper a nossa atenção em algo, até o nosso raciocínio, quando um movimento chama atenção. Por exemplo, a gente estava aqui conversando, eu acho que o primo passou por ali, o fato dele ter se movimentado quebrou a atenção de vocês para lá e vocês já voltaram para cá. Sim. Então, o nosso cérebro ele é muito orientado por movimento. A primeira coisa que eu daria de dica para quem está assistindo, então, é tentar ter controle com a fluidez da movimentação. Não ficar se coçando, não ficar se mexendo muito. Porque Isso acontece bastante cara, mesmo. muito. Quem tá nervoso, pode ver, tem duas coisas que telegrafam. Coçando na reunião. É isso, o cara começa aqui. Não, então, porque. Não sei o quê. Ou ele tá parado e toda vez que ele precisa falar, ele começa a ficar meio doido, né? Parece que ele tá bambo. Né? Essa é a primeira coisa. E aí a pessoa fala assim, tá, então eu fico segurando isso daqui tremendo. Também não é o melhor. Também não é interessante, né? O que você faz, então, para se movimentar de uma forma interessante? Sincronize o seu gestual com uma ênfase vocal. Então, cara, por exemplo, esgrima é algo legal. Se falar, cara, eu tô aqui conversando com vocês e me veio uma ideia na cabeça. Não precisa fazer assim que é de neutro também, né? Mas enfim, é muito desenho animado. Mas sincronize o seu gestual com a fala, que de certa forma você não deixa de se movimentar, mas não fica uma movimentação destrambelhada. Essa é a primeira coisa. A segunda, o nosso cérebro... fica mais ordenado, né? Tipo, você tá meio que guiando com as mãos o que você tá querendo falar. Tipo, pô, eu vou ali... Tá. Isso é um gesto assustador. Tipo, eu vou ali, eu viro à direita, eu viro à esquerda. Porque senão, cara, o que acontece é, tipo assim... Esse é um fenômeno curioso entre os nossos alunos. Eu falo assim, pessoal, comunicação sem movimento não gera credibilidade. A pessoa fica confusa. Eu tô conversando com você aqui, ó. Então, pessoal, o nosso cérebro, não sei o quê. Pode até passar que é psicopata ou que o cara tá muito nervoso, que ele não consegue gesticular. Exatamente. Agora, o excesso também não é positivo, tá? Então a pessoa fica assim, então, eu estou aqui no PrimoCast falando no microfone, aqui também não é positivo, tá? Então, assim, o controle. A segunda, o nosso cérebro ele é muito orientado pela postura e principalmente pelo tamanho das coisas, né? Então não vai de branco. Pois é. Porque eu falo que o branco diminui? Não, branco cresce muito. O cara vai ficar, né? O cara vai chamar atenção, é isso? Mas isso em alguns contextos é positivo. Por exemplo, o Jordan Peterson fala, se eu não me engano, na primeira regra, 12 regras, acho que é ombros para trás, ereto, costas eretas. Basicamente, o nosso organismo desenvolveu-se ao longo de milhares de anos a prestar atenção na postura das pessoas. Quanto maior algo, mais importante aquilo me parece. Né? Interessante. Pode ver, se um cachorro vem correndo na minha direção, ou um outro animal, e ele vem meio que mirrado, eu não fico tão preocupado. Agora, se ele vem com o peito estufado, grande, e ele pula em você, ele está aumentando a altura dele, aquilo te gera um impacto e você obrigatoriamente não vai achar que aquele cachorro é pouca coisa. Até no cinema, essa semiótica, né, de filmar de baixo para cima, para aquela grandeza. O contra-plongé é isso. Olha como o cara é impactante, olha como ele é importante. O Thanos é quase sempre de baixo para cima, a imagem do Thanos. Né? Então, essa é uma segunda dica. Além de controlar o gestual, não ficar nem fazendo nada e nem fazendo em excesso, lembre-se das posturas de poder. A Amy Cuddy, professora emérita da Universidade de Harvard, vai falar das power poses. Né? A pesquisa dela, basicamente, ela descobriu que quando as pessoas se sentiam desconfortáveis, elas adotavam determinadas posturas, né? Geralmente a gente chama de postura para dentro, que é o peito para dentro, braço cruzado, e isso apenas aumentava a sensação de desconforto. Elas declaravam que se sentiam ainda mais desconfortáveis. Quando elas faziam o contrário, estufavam o peito, levantavam levemente o queixo, deixavam os ombros para trás, elas sentiam o oposto, mais confiança, e transmitiam confiança também. Sim. Então, a primeira coisa que eu falaria, né, falando em comportamento não verbal, seria tomar cuidado com a falta ou excesso de gestos, tomar cuidado com a postura muito para dentro, né? E antes da gente entrar em vocal, porque também existe um estudo sobre qual é o tom vocal ideal para transmitir segurança e até mesmo para ser mais atraente para o sexo oposto. Né? Antes da gente falar sobre isso, eu queria só falar um negócio. Qual é a postura que a gente, se adotar essa postura, provavelmente a gente vai falhar miseravelmente numa apresentação. Vocês sabem qual que é? Não. É um exercício legal. Eu ia perguntar muito sobre vestimenta. Dependendo do jeito que você está vestido, você é um fracasso. Né? Acho que depende do que você é também, né? A vestimenta influencia muito tanto em relação a qual é o ambiente, né? Qual é o dress code do ambiente. Nem, eu vi que vocês estavam de preto, falei, vou de preto também. Eu não vim com meu terno dourado aqui, eu nem tenho, não tô brincando. Nossa, eu ia falar o que aconteceu com o cara, tá ligado? Eu ia falar, eu ia me perguntar isso. Um Oscar ambulante. Uma máscara, né? Mas em relação à postura, façam um exercício, observem, vejam, procurem na internet pessoas que tiveram crises de ansiedade ao vivo ou que abandonaram programas, entrevistas. Teve um caso recente de uma menina num podcast gringo, acho que é Whatever, o nome do podcast. Ela foi questionada de forma direta pelo host o que é misoginia. A menina era feminista, ela estava apresentando essas ideias ali. Ela vai, acho que em cerca de 1 minuto e meio, ela vai travar, parar de falar, começar a chorar, se levantar e sair do podcast.
E ela vai falar depois que ela ficou nervosa, etc e tal, e não deu conta de terminar a apresentação dela. A primeira coisa que ela faz é isso aqui, ela tá aqui, blá, 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 aí vem a pergunta impactante, ou seja, começa o estímulo ansiogênico, ela faz isso aqui, ó. Essa é a primeira postura, quando você traz o peito pra dentro, cruza os braços na frente do tronco e bota o queixo pra baixo. Tipo, destrói toda aquela barreira de confiança que você criou inicialmente. Além disso, fisiologicamente, isso aqui você tá comprimindo seu diafragma e seu pulmão. Você vai ter que puxar ar cada vez maior. E quando você faz isso, você aumenta a sua pressão arterial. Então você começa a ficar com o coração mais acelerado. O seu cérebro entende o quê? Caramba, nós estamos nervosos, nós vamos travar. E aí ferrou. Aí ferrou. Exatamente isso que você telegrafa pro seu cérebro. Caraca. Então, faça o oposto. Ficou nervoso? Não faz isso. Porque é uma tendência. Estufa o Respira peito. fundo e... Respira fundo, estufa o peito. Na mentoria, né? Tô com o meu assessor aqui, o Léo. Quando chega no momento da mentoria que os alunos começam a ficar com mais confiança, eu falo assim, ó, agora você vai falar por 10 minutos sozinho. Eu só vou ficar olhando. Cara, pros caras é um pânico, porque assim... Lógico, né, cara? Porque o Vitor do Metaforando ainda, o cara vai falar, mano, o cara deve estar me achando idiota. Mas ele falando, eu tentando lembrar de umas reuniões passadas, eu conheço um cara que, tipo assim, você fazia aquela pergunta dura, dá 3 gaguejadas, não conseguia Já falar era, direito. né? Você Tem fala assim, gente que puta, não perdemos consegue ele. falar. O cara é muito louco, olhando né? pra baixo. Começa a olhar pra Porque baixo. às vezes o perdemos cara ele. tem as informações certas, mas ele não consegue passar aquilo de forma clara, objetiva e com uma postura fogo, legal, com confiança. E outra, Aí às vezes o cara que não tá muito preparado, ele tem as informações meio pela metade, mas se ele tem uma postura legal, aquilo passa, velho. É muito louco. Aristóteles vai falar que tem 3 tipos de pessoa que conseguem trabalhar a persuasão. A primeira é aquela que não consegue trabalhar de maneira alguma. É aquele cara que até sabe algo sobre, mas ele não consegue convencer ninguém. A segunda é aquela pessoa que, se Aristóteles vivesse hoje, ele ia chamar esse cara de desenrolado. É o cara desenrolado, aquele cara que, pelo hábito, por sempre ter tido muito contato com as pessoas, Sim. ele chega, e aí galera, chega fazendo barulho, sempre conhece todo mundo de todos os grupos, chega aqui, brinca um pouco aqui, dá risada ali. Esse cara ele tem uma persuasão natural, né? Por isso que eu falo que é o Sim. desenrolado. Aristóteles vai falar que essa Sim. é a pessoa que nunca estudou, tem as informações pela metade, mas pela postura que o cara coloca, pelo tom vocal, ele cria um âmbito de simpatia em volta dele que as pessoas concordam com ele. Acho que eu Pra tenho alguém não eu tenho um pouco concordar com disso. ele, alguém vai ter que falar assim, você já percebeu que o cara ali ele não sabe nada, ele nunca apresenta nada nas Mas ele reuniões? é gente boa, pô. Exato. Mas ele é muito Não, mas gente boa. cara, ele é um cara legal. Eu acho que é por isso que eu tô até hoje. aqui no- No grupo, será que é isso, cara, que a gente tá aqui? E qual que é o dele? Tem o terceiro? A terceira, segundo Aristóteles, são os sofistas, né? Que são aqueles que sabem a técnica correta de persuasão, estudam e praticam. Aristóteles vai ficar extremamente incomodado. Ele vai falar, olha, é um absurdo que esses caras tenham a palavra errada, porque na visão de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos dos sofistas estavam ali divulgando a mentira, só que de uma maneira muito convincente. E Aristóteles vai falar, olha, é Não um tem como, né, absurdo cara? Quando que o esses cara- caras... Quando o cara fala muito assim, você fala assim, meu, não é possível. Tem uns caras na internet que eu assisto assim, eu falo assim, meu, Tá falando uma pá de groselha. não faz o menor sentido o que tá falando, mas o cara tá falando com tanta confiança que causa dúvida na cabeça. Você fala assim, cara, será mesmo? Mas cara, e Aristóteles vai falar isso pra gente. Mas aí da questão da comunicação, né? Então essa é uma postura a evitar, cara. Tentar não jogar o plexo solar pra dentro, o peito pra dentro, principalmente no momento que vier, porque assim, é o que eu falei no começo do episódio. O começo da comunicação, da apresentação do pitch, é um momento pior. Existem pesquisas que mostram que as pessoas abandonam uma entrevista de emprego, um pitch de vendas, pensando no começo do que no decorrer da entrevista. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, né? Olha, lá pro minuto 30 da nossa entrevista, da nossa palestra, você vai ter que entrar no assunto tal. Isso é menos assustador do que eu falar pra você assim. Você vai ter um pitch de 5 minutos. Você fala, caraca, 5 minutos, não dá nem tempo de eu ficar calmo. Sabe? Porque você pensa no começo que você vai começar Sim. ansioso. E assim, uma informação aqui, pessoal, você pode pesquisar essa informação que eu vou falar, pode confrontar, se você quiser, com qualquer psicólogo, neuropesquisador, tá? Eu fiz algumas formações em terapia cognitivo-comportamental para lidar com o síndrome do pânico, porque eu fui diagnosticado com síndrome do pânico alguns anos atrás e eu pego muito mentorado que não consegue falar bom dia. A informação que eu quero te passar é: não tenha medo de começar a se comunicar numa situação, tá? Ninguém morre de crise do pânico, ninguém morre de ansiedade, propriamente dito. Você pode morrer das decisões que você vai tomar depois que você está ansioso, que aí sim, a ansiedade mexe com o nosso juízo. Mas ficou nervoso, ficou ansioso, por conta do seu próprio organismo, o princípio da homeostase, se você tiver o hábito de deixar a ansiedade atravessar você, em questão de 1 minuto, 2 minutos, no máximo, você está aqui, ó, conseguindo pensar no que você vai falar, trazendo uma postura legal, respirando, conversando. Agora, existe um fenômeno oposto, que é, quanto mais você, o Cliff Lansday chama isso de metaconsciência, quanto mais você se conscientizar da sua ansiedade e se incomodar com isso, mais ela vai se arrastar. Então é aquilo. Eu começo a falar, puta, eu tô ansioso, deixa eu mudar de postura. Então, pessoal, cara, ainda tô ansioso, tô mandando muito mal. Eles estão percebendo, com certeza. Isso aqui que duraria 2 minutos, isso aí dura já vai- 7, dura 10, 15,
e aí ferrou. A gente passou por isso recentemente, né? A gente foi fazer uma... a gente entrevistou aqui o CEO, né, de uma grande agência de publicidade no Brasil. E aí o cara deu uma super abertura, gostou muito do programa, tal, tudo mais. E aí ele falou assim, cara, a gente faz umas coisas meio semanais lá, de talk, assim, né, com o nosso time, né? Pô, vai lá fazer, né? Aí a gente foi, marcamos, a gente achou super legal. Ele falou, cara, então, uma agência muito legal. Chama atrasado. Cara, a gente chegou atrasado, beleza, que eu tinha visto o horário errado, mas tudo bem. Cara, a gente foi, aí a galera chegou, tinha um coffeezinho e tal, os funcionários. Cara, a gente começou a falar. E sabe assim, aquela plateia que, cara, os caras não davam um bom dia, assim, os caras estavam petrificados. O cara tava comendo o pãozinho ali. O cara tava preocupado de comer pão de queijo. Tipo assim, quem esses 3 patetas tá falando aí? Eu quero comer pão de queijo. E aí a gente começou a falar, falou. E aí eu percebi que a galera tava cagando e a gente começou a ficar meio mal. Comecei a ficar até meio ofegante, assim. E meu sentimento era tipo assim, cara, eu quero terminar o mais rápido possível. Quero terminar e ir embora. Quero ir embora desse lugar. E aí, na hora que a gente terminou, cara, a gente falou assim, pô, alguma pergunta? Foi um silêncio mortal, assim. Tipo, constrangedor até. Tipo assim, e aquilo foi inundando nossa cabeça. Tipo assim, cara, acho que é porque é uma agência que tem um posicionamento diferente, acho que deve ser por causa de política. Acho que... Aí a gente começou, tipo, a pensar mil coisas, porque os caras odeiam a gente, o que a gente tá fazendo aqui? Tudo aquilo foi entrando na nossa cabeça enquanto a gente falava, entendeu? Sim. Nossa, foi horrível, cara. Foi horrível. E eu vou te falar que isso aí até depois de uns 2 meses eu tinha que palestrar. Acho que era 2.000 pessoas, não sei quantas pessoas que tinham naquele lugar lá. E até eu fiquei, antes de palestrar, eu fiquei pensando nessa apresentação. Eu falei assim, puta, meu, será que vai ser igualzinho que foi? Nossa, tipo cara. Assim, e foi, trouxe um negócio bom, isso é importante, então, e não cara, foi. Logo quando eu comecei, não sei se isso é uma técnica, mas uma coisa que eu faço é, tipo, geralmente, o grupinho, a pessoa que é mais minha fã, no sentido, tipo assim, ou é um amigo, alguma coisa, quando eu vou apresentar alguma coisa, fica olhando pra mim, me positivando, eu dou uma mirada no começo ali pra ganhar confiança e depois eu sigo em frente e deu tudo certo. Mas, cara, deu uma balada esse negócio aí, porque literalmente a gente tava num lugar que ninguém queria ouvir a gente tinha que falar. Não, é tipo assim, o CEO gostou da gente, fez um top-down pra galera ouvir a gente ali e, cara, os caras estavam cagando. Cara, isso que você falou, essa técnica, ela existe, chama-se facial feedback. Ela é utilizada em terapia, inclusive quando a pessoa é muito ansiosa e ela tem um contexto de apresentação social. O que eles fazem? Colocam na plateia, apenas iluminado na plateia, pessoas que gostam do apresentador. Então, vamos lá, eu tenho muita ansiedade, tenho fobia, não consigo fazer um pitch, uma palestra. Eu vou para uma plateia de 100 pessoas, só que eu boto iluminação apenas, por exemplo, nos meus amigos. Meu pai, minha mãe, meus amigos ali. Então, é como se eu só visse eles e automaticamente eu criasse a ideia na minha cabeça assim, olha, todo mundo na plateia gosta de mim. Não tem porque eu ficar nervoso. Sim. É mais ou menos essa a ideia dessa estratégia, né? Mas o Kaique citou algo legal. Ele falou, pô, eu tive uma palestra um tempo depois desse evento potencialmente ansiogênico, catastrófico, né? E isso me veio na cabeça. Isso é muito interessante, cara, porque assim, boa parte dos casos que eu trabalho hoje, né? Vamos lá, eu trabalho 2 frentes hoje na Academia Metaforando. Uma frente é ajudar as pessoas a conseguir se comunicar de forma mais persuasiva, por meio da linguagem corporal, da retórica, de outras estratégias. E a outra é reabilitar pessoas que não se comunicam. Eu pego o caso se a pessoa não consegue responder um bom dia. Isso é complexo. É complexo, cara. E às vezes é um trauma que a pessoa passou. Então, assim, eu trabalho com esses 2 casos. E o que eu percebo nessas pessoas aqui, e nas 2 no caso, né? Mas principalmente nas pessoas que travam e desmarcam uma situação, que nem não aconteceu o caso com vocês. Isso é muito legal, que vocês não chegaram... Não foi um transtorno, assim, grande o suficiente para vocês olharem e falarem, acho que eu não vou mais falar ao vivo. Mas tem casos que eu pego que acontece exatamente isso. O cara é um crânio, o cara falava em palestra e aconteceu um trauma, o cara não consegue mais falar. Cara, isso é bizarro, parece que o cara tá preso dentro dele. O cara começa a conversar com você aqui fora da câmera, um crânio. Aí você fala, bom, pessoal, então nós vamos ligar a câmera. Nossa, isso acontece muito, cara. O cara não fala mais nada, isso no Primocast já aconteceu muito. Já? Já, assim, do que você tá conversando com o cara e fala assim, esse cara é muito foda, tal, ele sabe muito, tem muito conhecimento. Na hora que liga, já era. Ou o cara é muito bom de Reels. Cara, o cara nos Reels, ele é animal. Você fica vendo o Reels do cara, fala assim, mano, puta, é foda. Aí na hora que você bota ele num conteúdo longo, o cara não consegue. Uma técnica que eu tenho trabalhado eu tenho feito meus roteiros, mas eu não leio o roteiro no vídeo. Eu falo de cabeça, que eu falo assim, cara, se eu focar muito no roteiro, eu vou perder o hábito de falar de bate-pronto. Então, tipo, eu escrevo o roteiro em tópico. Aí eu pego e vou lá e falo da cabeça. Não, cara, vamos lá. Eu não uso o roteiro também. Não para, não. Eu vou na cabeça. Mas vamos lá, né? O que essa galera... Qual é a principal objeção dessas pessoas? Elas chegam numa palestra, por exemplo, igual o Kaique falou, e ela fala, putz, eu tô lembrando daquela vez que eu fui num evento e tal. Fica remoendo mal, né? Fica remoendo... É interessante, no próprio Aristóteles fala assim, que as pessoas, na própria linguagem, nos termos que a pessoa utiliza, você consegue determinar o que ela tá sentindo.
Percebe o que o Kaique falou. A pessoa fica remoendo família, o mal. eu Né? vou O que é o pegar um mal? O mal é café uma avaliação e já qualificativa. volto aqui, No que rapidão. a gente está dizendo aqui. Sim. Né? O mal em si existe, mas não é disso que eu estou falando. Mas aqui quando a gente fala remoendo o mal de uma performance passada, eu tô falando sobre uma avaliação qualificativa. Eu avaliei minha performance, Foi ruim, qualificativamente falei, foi ruim. As pessoas, elas desistem de fazer um comportamento pensando na qualificação que elas projetam. Então, o cara teve um desempenho ruim. Aí ele fala, putz, se eu falar de novo, porque falar é um comportamento, eu vou falar mal. Então, eu não vou nem falar. Assim, é um negócio que assim, Sim. parece tão besta, mas ó, eu vou colocar de letras garrafais. Vocês têm um grupo de futebol aqui na empresa? Tem um grupo de futebol. Percebo, beleza. Sim. Você se junta lá. Imagina que, sei lá, tem um cara muito legal. Pensa nesse cara. Esse cara é engraçado, divertidíssimo. Se ele não for, não tem graça ao grupo. Aham. Imagina que vocês chamam ele hoje e ele fala assim, pô, Lucão, eu não vou porque eu não jogo bem. O que você vai olhar? Você fala, mano, para com isso, cara. Pô, aí. nada a ver, Nada etc a ver, e tal. É resenha, É brincadeira. resenha. é. Agora, aqui a gente consegue perceber facilmente. Agora, por que isso não funciona na comunicação? Por que eu não consigo virar e falar, não, cara, é só você sentar na cadeira ali e responder perguntas. E você não precisa... Porque a pessoa, ela projeta o seguinte, se eu não falo bem, eu não falo. Os caras esquecem que antes de uma qualificação, seja positiva ou negativa, tem que ter o comportamento. Sim. Então, o principal foco do meu treinamento hoje pra galera é treinar a pessoa a se comportar daquela forma. Então, se o cara, por exemplo, Vitor, como que eu saio do zero e me transformo num puta cara persuasivo, magnético que convence qualquer pessoa? Eu falo, você precisa começar a se tornar um cara persuasivo, magnético e convencer qualquer pessoa. Convença, comece a conversar, comece a abordar as pessoas. Putz, mas vai dar errado. Vai dar muito errado. Aí você vai voltar, vai estudar, porque se o cara ganhar o hábito de falar Sim. em público, de palestrar, de ensinar, de responder um podcast, participar de uma entrevista, é fácil você adicionar a qualidade. O problema é o contrário. O problema é o cara pensar na qualidade primeiro. Cara, eu não vou nem pro podcast porque vai que eu falo mal, vai que eu travo, vai... O problema é isso, é o cara colocar na frente a qualidade antes do comportamento. Não tem como, cara. Não tem como se comportar bem sem se comportar primeiro em alguma coisa. Até uma coisa que você falou, tipo assim, cara, meio que a gente acha que foi horrível. Às vezes, os caras que estavam lá na agência lá, eles falam assim, meu, os meninos bons, né? Tipo, um olhou pro outro assim, sei, menino cara, bom, não né? sei não, velho. Eu acho que não. porque viu? isso que ele faz, cara, falou, realmente, eu já fiz muito disso, cara. De tipo assim, me dar uma nota e justificar que eu sou péssimo nisso e não dá. Não dá. Tá tudo certo, desisto disso. Tipo, sei lá, não sou bom fazendo isso, cara. Nem tento mais, deixa quieto. Não consigo. Cara, isso Sabe onde que eu acontece. descobri isso? Eu descobri que o negócio é você começar a fazer o comportamento. E claro, naturalmente, se você tem uma preocupação performance, você vai começar a realizar aquele comportamento que você quer e vai estudar para que ele melhore. Eu descobri isso jogando Dark Souls, cara. É porque Dark Souls eu falava assim, cara, eu não consigo jogar esse negócio. Eu nunca tinha jogado. Eu falava, não, é muito difícil, eu não vou passar do primeiro. eu não sou gosto. assim. Eu acho isso. Eu sou assim. eu Você não fala, jogo porque puta, eu eu acho falo, isso. cara, o jogo parece interessante, tem uns gráficos legais, Mas não tem dá pra uma jogar. comunidade, né, assim, de fãs, mas, porra, cara, é muito trampo. Não, parece quando o difícil Thiago pra virou pra mim e caramba. falou assim, eu platinei. Tô eu falei, velho. Thiago, não Thiago dá. platinou Dark Souls. É, mas o Thiago, mas você pensa assim, cara, o Thiago ele Não tem acredito. capacidade de construir um grupo, Eu, mas de também não acredito. mesa. Você fala assim, O cara não criou tem, o né? grupo primo, né? Então ele consegue platinar cara. Dark Souls. Platinar Dark Souls não é tão difícil quanto empreender. Pois é, mas eu percebi isso aí. Eu falei, cara, se eu consigo. E obviamente eu sou um dos meus jogos favoritos é Dark Souls, né? A franquia Souls, né? Souls-like. Quando eu percebi isso, eu devia ter, sei lá, uns 18, 19 anos. Eu falei, cara, quer dizer que se eu começar a fazer um negócio ruim, ele vai ficar bom? Se eu continuar fazendo? Poxa, a comunicação é a mesma coisa, cara. Quem quer persuadir, quem quer chegar no ponto de tá aqui com a gente, de repente, né? Como o Lucão, como o Kaique, tá num ambiente repleto de pessoas bacanas, pessoas incríveis, se comunicando, gerando valor pros outros, precisa começar a fazer isso. Tem que começar a fazer isso. Isso aí é uma coisa que eu vi muito, principalmente no Thiago, cara. Quando eu comecei com o Thiago em 2017, a comunicação do Thiago era totalmente diferente, cara. Lembra antes dele começar a palestrar? A oratória dele era totalmente diferente, a desenvoltura Meu, dele. vai evoluindo muito, é muito Cara, louco isso. Até teve- os nossos podcasts, Sim. se você assistiu os primocasts lá na época de áudio e tal, que lá ainda a gente tinha o artifício da edição do áudio, né? A gente cortava muita coisa, a gente ficava Sim. parecendo palestrante ali, porque eu cortava qualquer erro, qualquer respiro, qualquer coisa. Mesmo assim, até o tom da nossa voz parece que a mudou. oratória mesmo, vai mudando. Tipo assim, melhora muito. Porque, pô, a gente... Só o podcast é o... A gente tá no... Que, no 300 e alguma coisa aí. É, entendeu? Pô, 300 episódios São gravando. 5 anos de primocast. É o View especial, segunda-feira. É, então, São 5 é anos, mais né? ou menos, vai, umas 500 horas gravando podcast.
Pô, você não consegue melhorar em 500 horas repetindo alguma coisa? Não tem aquele negócio que você tem que fazer 2.000 horas de alguma coisa. Pra ser considerado um gênio, acho que é 10.000 horas. 10.000 horas? Mas a gente tá Só que a gente chegando vai lá. chegar em 10.000 A horas gente tá chegando lá. de Primocast. Já tá Mas, muito. cara, essa é a primeira coisa, assim, se alguém assistir esse episódio e falar, putz, mas eu tô até vendo essas técnicas aí que o Vitor tá falando, que o Kaique e o Lucão, mas pra mim não funciona, porque vai que eu começo e faço mal, faça. Assim, Vai fazer, claro, você crie vai um fazer. processo escalatório. Não precisa começar a falar pra 100 pessoas de primeira. Fala pra 2, 3, 4, que é o que a gente trabalha na mentoria, né? A gente vai dessensibilizando a pessoa no caminho do que ela quer. Então o cara fala, eu quero... Já teve caso, o cara fala assim, eu quero fazer uma palestra pra 3.000 pessoas. Eu falo, tá, pra quantas pessoas você faz hoje? Nenhuma. Eu falei, bom, tudo bem, vai demorar um tempinho, mas a gente chega lá. Porque também não adianta eu fazer uma hipnose no cara e... Vamos lá, eu coloco uma música alta, o cara vai, fala por 10 segundos ali, por 10 minutos ali, fica nervoso, para a palestra, ou melhor, consegue fazer, mas aí o cara nunca mais consegue, a não ser que ele precise do Vitor pra preparar ele de cada palestra. Aí uma muleta, aí não funciona. Putz, mas cara, eu vou te falar um negócio que eu prefiro falar pra mais gente, pra uma multidão, do que pra... Eu também. Cara, eu já vi alguns comediantes de stand-up falando isso. Quando que vai naquele bar muito intimista, que é um palquinho, a galera sentada numa mesa à sua volta, ele tem 50 pessoas, o negócio é muito intimidador. Porque é muita informação, você consegue ver a reação da pessoa. Numa plateia, numa multidão, você perde a vista no horizonte, você fica aqui, ó. Você não olha pra ninguém. Todo Você olha a mundo primeira vira, fileirinha, cara, lá ainda. Cara, é muito louco isso, dá muito medo, velho. É. Mas você tinha perguntado de técnica, né? Beleza, eu falei do comportamento. E aí tem, obviamente, né? Pra fechar a tríade, a gente tem a postura, a gente tem tudo que está associado à paraverbalidade, então voz, e tudo que está associado a gestos e estratégia retórica. Então, sobre a voz, tem um estudo muito interessante. Ele é recente, se não me engano, 2019, e ele vai falar pra gente qual é o tom vocal ideal para ser mais bem percebido, para gerar mais persuasão e ser mais atraente. Ele vai falar que é para homens do grave, do médio para o grave, e para mulheres é o que eles chamam de metálico, que é algo ali entre o médio e o comecinho do grave. Não é nem muito grave, é aquelas mulheres que têm voz aveludada. Voz de cantora de jazz, de blues, é mais aquilo lá. O que acontece, né? Foi realizada uma pesquisa por um grupo chamado Emotional Intelligence Academy no Reino Unido, um grupo de professores da Universidade de Manchester. Eles descobriram que certos tons vocais estão associados a certas emoções e isso é perceptível na fala. Então, por exemplo, na pesquisa que eles emitem lá numa tabelinha, né, no livro chamado Getting to the Truth, quanto mais alto o volume vocal e mais alto o tom vocal, eu transmito para você a ideia de que eu tô com raiva. Se aquela coisa eu começo a falar assim com você, cara, pô, você tá entendendo o que eu tô falando, Kaique? Realmente. Putz, tem gente que é assim. Tipo, ou então voz de choro, sabe? Você vai falando mais baixo, O bom mais é que quando eu trêmulo. falo algumas coisas, você já reconhece. Pô, eu já algumas- reconheço, cara, veio Já a olham pessoa pro na minha outro, cabeça. assim. Tem caras que já vieram no Primocast também, vieram mais de uma vez, que na hora que assim, o cara tá falando, o cara é um especialista. E na hora que você força um pouquinho ali, o cara já se altera, ele já se inflama e começa a falar alto e começa. Isso acontece muito, cara. Mas tem, então, tipo assim, isso transmite raiva. Então, a pessoa que tá sempre acostumada a falar num volume vocal alto e num tom vocal alto, ela vai transmitir a ideia de que ela tá com raiva, e não é positivo. Como o Kaique falou, o oposto, você apresentar uma queda gigante no volume e no tom vocal, que é aquela pessoa que ela tá falando meio Nossa, assim. aí bate uma bad vibe, assim, Tristeza, na hora. medo, angústia, né? E daí tem o oposto, a pessoa falar num volume vocal baixo com um tom vocal alto. Fica algo assim, não, eu não tô nervoso, tô tranquilo. Que é aquela pessoa que tá morrendo de medo. Então eles chegam no que seria o ideal, é você manter uma voz ali num tom mais médio pro grave, no caso do homem, né? E eu fui fazer um experimento, falei assim, cara, As ondulações. vamos ver se isso aí realmente funciona, né? Fui lá, até falei pro Léo, falei, ó, a gente fez uma série de lives do Poder da Manipulação, que é uma série que a gente tá trabalhando no canal, né? Aí no episódio sobre voz, eu falei, cara, eu vou abrir o episódio fazendo uma voz mais grave. Vou deixar o microfone mais próximo da boca, né? Porque aí também fica mais impactante. Sim. E eu abri o episódio mais ou menos assim, né? Falei, olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor, então a gente vai estar dando início ao nosso podcast hoje sobre o poder da manipulação, né? Vitor Peço que AM, as pessoas... né? Vitor AM. Cara, eu printei uma série de comentários assim, nossa, que voz, meu Deus, olha a voz desse homem, não sei o quê. O pessoal assim, eu fazendo de zoeira, a galera impactada, o pessoal tipo, nossa, que voz, não sei o quê. Então eu falei, pessoal, tô brincando, meu tom de voz é esse e tal, mas tudo isso para mostrar o seguinte, o volume vocal que você utiliza influencia muito. Então, treine na frente do espelho, falar num volume vocal que seja ali entre médio pro grave. Nem muito alto, né? Nem muito agudo, tal, mas também nem muito baixo. E o fluxo verbal também influencia muito. Para ver, por exemplo, aqueles filmes de interrogatório, aquela cena típica que tem o bad cop, good cop. Percebam quando o cara começa a ficar
o investigado começa a ficar nervoso, o fluxo verbal, como ele começa a cuspir palavras. Blá, 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 blá. Não, olha, na verdade eu não tenho nada a esconder, porque eu nem tava lá no dia. Sim. Isso transmite uma ideia de nervosismo tão grande pro público que a pessoa começa a invalidar o que você tá falando. Perceba o oposto. Quando o cara é muito bom ou muito respeitado, ele fala muito pouco. É uma palavra. Ele vira Concisa, né? não sei o quê. Cara, assim, isso é quase que invariável. Você vê uma entrevista onde uma pessoa ela é muito, muito importante e ela tem uma confiança absurda, ou ela vai falar muito calma, ou ela vai ter assim, uma valorização grande das palavras, ela vai falar muito pouco. A pergunta é gigantesca, a pessoa resolve com 2, 3 sentenças. Não, isso é muito simples, isso nada mais é do que não sei o quê. Putz, esse é o inimigo do podcast, esse tipo de pessoa. Eu boto fé, eu imagino. Puta, cara, é foda. Você prepara 10 perguntas, o cara responde assim, você fala assim, legal, cara, tem 25 minutos de episódio aqui e acabou já. Vamos lá, camarada. Mas o fluxo verbal é não só você responder pouco, mas é você evitar falar pelos cotovelos, né? Aquela pessoa que fica falando muito, a pessoa que fica se justificando muito, blá, blá, blá. Ou repetindo, né? Andando em círculos, né? Com a mesma informação. Isso aí já me cansa, Isso gera muita ansiedade para quem tá assistindo e o pessoal fica desconfortável. Então, assim, quer apostar no correto? Fluxo verbal ali, médio. Se for colocar uma dica aqui muito importante. Cara, eu não sei o que falar. Eu fiquei nervoso. O cara me perguntou algo, eu fiquei nervoso e eu não quero dar uma pausa muito grande. Eu não quero fazer isso aqui. Para não fazer isso, use uma estratégia chamada alteração de holofote. A pessoa te perguntou algo, você não sabe ainda o que falar, devolva uma pergunta para ela. O tempo que ela vai responder sua pergunta, você já pensou no que você vai falar. Então, isso acontece assim. É bem difícil acontecer comigo, mas quando acontece numa entrevista, o cara vem com uma pergunta que eu não previ. Rapô, qual é o artigo específico que fala da movimentação facial em pessoas cegas e nascenças? Eu pego, olho. Cara, que pergunta bacana. Onde você, só por curiosidade, onde que você viu isso? E pergunta aberta, né? Onde que você viu isso? Aí o cara, não, porque eu ouvi falar, enquanto o cara tá respondendo, eu tô aqui, ó. O que eu vou responder? Eu não sei responder, então eu vou falar de blá, blá, blá. Cara, legal. Assim, sobre essa pergunta que você fez específica, eu não conheço nenhum artigo, mas olha, aí eu vou para outro lado. Legal. Então essa é uma estratégia. A pessoa perguntou algo, eu não sei o que responder, troca o holofote. Sabe quem faz isso muito? O Thiago. Que o Thiago, ele tem a gente revelando os segredos do Thiago. Eu sempre falei que o Thiago tem um posicionamento na palestra, em algumas palestras, que é tipo assim, pergunte o que você quiser, que eu vou responder o que eu quero. Que muitas vezes a pessoa faz uma pergunta, aí o Thiago fala assim, você quis dizer... Aí o Thiago refaz a pergunta do cara, que às vezes eu que estou de fora, né, eu olho assim e falo assim, cara, o cara não perguntou isso, mas o cara fala assim, isso mesmo que eu quis perguntar. Não, mas é porque também, cara, tem uma coisa que... homonímia. Não, só que... Que a galera acha que tem medo de perguntar pro Thiago. Ele faz uma pergunta maluca, então vira uma pergunta xarope, uma exatamente. pergunta maluca. Não tem nem pé nem cabeça. O cara fala assim, Thiago, como você é um empreendedor e fala muito de investimento, minha mãe, ela faleceu e tipo assim, o cara e aí, mano, são maravilhosas, meu cara. Deus do céu. O cara ficou nervoso, ele falou o que veio na cabeça dele no primeiro momento, essas perguntas são maravilhosas. E aí ele termina assim, cara, e o que você acha da nova criptomoeda que ele lançou? Aí você fica tipo assim, mano, cara... Muito bom, cara, muito bom. O cara falou de 4 assuntos diferentes e isso é uma pergunta na cabeça dele. Não, a gente tem muito esse problema, né? Porque o Kaique tem o curso do Método Primo Studio, né? E às vezes a gente faz algumas palestras presencial e tudo mais... E nunca é o cara assim, tipo, cara, eu tenho uma agência de marketing, queria fazer conteúdo, como é que faz, né? É sempre o cara assim, cara, eu tenho um... Como é que era o cara aquela vez? Do elevador? Eu tenho uma empresa de elevador, entendeu? E aí eu queria fazer um conteúdo, aí você fica tipo assim, velho... Ou o cara assim, não, cara, eu sou farmacêutico, ou o outro que fala assim, cara... Eu tenho um canal de finanças e de moto. Então eu ando de moto enquanto eu ensino finanças. Nossa. Aí o cara começa a montar essa pergunta e você já fala assim, velho, o o que eu vou te responder, tá ligado? Onde que vamos chegar, né? Nunca é um negócio fácil, assim, tipo, Não, cara, o cara tem uma do loja de doces, como que eu faço foto? O elevador pra mim é genial. Eu falei assim, cara, porque pensa, todo mundo entra em elevador. Então, tipo assim, um podcast dentro do elevador. Daí eu falei assim, não, mas você quer vender elevador? Porque, tipo assim, cara, eu falei assim, eu acho que você tem clientes limitados, né? Tipo, é a construtora que compra, né? Quanto tempo dura no elevador? elevador dura 40, 50 anos. Eu falei assim, nossa, então, tipo assim, não tem recompra. O cara compra uma vez e é pra sempre. A gente falou pro cara assim, mano... O cara na pergunta, ele já tá matando a própria possibilidade de resposta. A gente falou, cara, se você quer fazer só uma coisa de awareness da sua marca, então faz o podcast da duração até a pessoa vai. Você pegou a pessoa no primeiro andar, ela vai parar no 7, você tem até o 7º andar pra conversar com ela, entendeu? Sim. É isso. Poxa, cara, é maravilhoso. Não, então, você vê, muitas dessas a pessoa já mata na própria pergunta a possibilidade da resposta, né, cara? Nossa, é uma loucura, assim, total. Eu queria perguntar pra você também como que a gente consegue ser uma pessoa um pouco mais respeitada, né? A gente tava falando aqui, existem até alguns símbolos aí, quando a gente fala principalmente do mundo das séries, né? A gente tem lá o
Thomas Shelby, que a galera gosta muito do Peaky Blinders. Aí você pega o Harvey Spencer lá, né? Do Suits. Aí você pega lá o cara do Mad Men lá, né? O Don Draper. Ou seja, você pega esses caras aqui que são caras de sucesso, que intimidam as pessoas. Ao mesmo tempo, cara, as pessoas têm um baita de um respeito de falar com eles. Cara, como que você se torna uma pessoa mais respeitada, assim? Tá. Por meio da postura. Eu sei que, cara, lógico, se você tiver muito resultado, se você tiver... Temido. Cara, isso é a primeira coisa que eu ia falar, né? Você tem todos os aspectos que você usa para além do não verbal. Quando a gente fala do não verbal, você tá falando de várias disciplinas, né? Via de regra, cara, muito do que você vai apresentar tá na projeção vocal. Então, você vê Don Draper, o próprio Thomas Shelby. Sim. Então, sempre ele tendo um controle vocal. O cara começa a falar, aquele cara que, tipo, ele para... O Shelby, ele faz uma estratégia muito bacana, né? O Shelby... Don Draper eu não lembro, mas o rapaz do Suits... O Harvey Spencer. O Harvey, ele faz muito isso, que é o quê? Quando a gente começa uma comunicação, então, vamos supor, eu quero gerar respeito, quero gerar um senso de autoridade na minha palavra. Existe uma expectativa no que você vai falar. Quase sempre, uma pessoa que quer transmitir autoridade, existe uma expectativa sobre aquilo. Quando você faz a suspensão da expectativa, você cria um gatilho de suspense. Aquilo gera mais interesse no que você vai falar. Perceba uma estratégia que falando de Tom Shelby, né, falando aqui de séries, que eles fazem muito foram confrontados sobre alguma pergunta específica, ao invés de responder de bate-pronto, eles dão uma pausa muito grande. Dramática, né? O Tommy Shelby, ele vai lá, coloca acende o uísque, acende o whisky. cigarro. Né? O Don Draper eu não assisti muito, mas o Harvey faz muito isso. Ele mexe nos papéis dele, ele ajeita a roupa dele. O que isso tudo quer dizer? Para falar sobre a autoridade, você tem que demonstrar autocontrole. É quase que invariável, assim. A gente tende a respeitar aquela pessoa, como o Lucão falou, fora os resultados da pessoa, para além do não verbal, mas a gente tende a respeitar uma pessoa que demonstra pra gente que ela tem uma capacidade de autocontrole emocional. Isso porque é algo que todo mundo quer e poucas pessoas conseguem de fato exercer o autocontrole emocional. Então imagine, o Shelby tem uma situação ali, em uma das temporadas, que ele tá sem dinheiro, ele precisa fazer uma negociação, ele tá blefando com o Alfred Solomon. Ele não gagueja, ele não hesita, ele não sai falando pelos cotovelos, ele pausa, acende o cigarro, demora para falar. Então, se você tiver a capacidade de demonstrar autocontrole para as pessoas ao seu redor, isso por si só vai ser algo digno de respeito já no primeiro momento. O que isso quer dizer para a gente? Controle vocal, controle do comportamento facial. Ah, Vitor, mas a expressão não é automática? Sim, só que você sustentar aquilo por mais tempo é do seu controle. Eu não posso controlar, não posso evitar uma expressão de raiva de surgir, ou de medo. Pode acontecer, eu estou ali conversando com a pessoa, uma expressão de medo veio, não tem como você controlar. O que você consegue controlar é o que você vai lidar com isso depois. Então, eu senti medo. Desse medo para frente, eu vou começar a me mexer, a respirar fundo, ou eu vou fazer o movimento oposto. Eu sempre recomendo aos alunos que querem demonstrar autoridade, claro, com a devida observação de contexto, né? Porque pode ter um contexto que não seja válido do que eu vou falar agora. Mas com as devidas ressalvas, tentar transmitir uma certa letargia, né? Uma prontidão, obviamente, na postura, mas uma letargia. Então, a pessoa perguntou, não responde de bate-pronto, gritando, acelerando. Existe muito isso. A pessoa que quer se fazer valer, perguntaram algo, a pessoa já quer responder de bate-pronto. Pô, interessante isso que você falou. Cara, calma. Respira. Se for tossir, tosse, coloca uma água, sabe? Assim, é o básico, cara. Demonstre que você tem controle das suas paixões internas. A pessoa que está em volta, muitas vezes ela vai criar um cenário propositalmente para isso. Uma recomendação que eu faço pra galera é debata. Debata com alguém que discorda de você. Que, cara, se você consegue transmitir confiança num debate, você consegue transmitir em qualquer lugar. Não sei se vocês têm o hábito de assistir, não debate político, que brasileiro é várzea, mas assim, debate antigo, Chesterton, o próprio debate do Ratzinger contra o Flockhart, que é se Deus existe, né, do Papa Bento XVI, enfim. É muito interessante você ver como que um tá tentando transmitir autoridade em cima do outro. Tem um debate recente, 2021, eu acho, que é um Monkey Debates, que é o Jordan Peterson, sempre esqueço o nome daquele ator britânico grandão. Cara, contra o Jordan Peterson é difícil, né? Porque ele, mano, por mais que ele tenha aquela voz lá que não ajuda muito ele tem uma postura que cara, eu falo, difícil, é só isso. né, cara? It's just that voice. Aquela vozinha que ele faz, é só aquilo, porque do resto... Mas perceba assim, teve um evento que a gente até analisou em uma das lives, que ele tá palestrando, ele tá debatendo e tá na vez do oponente dele falar. Então o oponente regaça, pá. E um debate, como o próprio Aristóteles vai falar, é muito sobre o ethos. O ethos é a imagem do orador, é a credibilidade. Então, em Retórica a Alexandre, que é um livro, Aristóteles fala assim para Alexandre, olha, cuide bem do seu ethos, da sua reputação e da sua imagem, porque isso vai ser em grande parte responsável pela confiança que os outros vão ter em você. As pessoas vão olhar para você e vão falar, pô, pela imagem que ele está se colocando na minha frente, eu confio nele.
O que Aristóteles fala pra gente, então? Pô, foi perguntado, foi questionado, que é o que o Peterson faz, na hora que ele tá debatendo com o cara, ele vai começar a falar, então ele já tem uma bucha pra resolver, que é, o cara acabou de dar uma série de contra-argumentações pra ele, e as pessoas na plateia já estão contra ele, naquele momento, em teoria. Quando ele vai começar a falar, entram manifestantes. Não sei se você já viu esse vídeo. O pessoal entra no palco com cartaz, taca coisa nele, assim, papelzinho nele, ele fica parado. Cara, isso é um negócio que você fala assim, mano, é um autocontrole. Eu olho e falo assim, não sei se eu teria, sabe? Porque participar de um debate, eu participo de debates, né, em grupos de teologia. Eu já acho muito difícil de você manter a calma. Sim. Agora, com câmera gravando, a sua imagem em risco, você podendo fazer um negócio que vão Alguém clipar. Jogando coisa em você. E os caras entram assim, os manifestantes entram, tal, homofóbico, racista, tal, série de rótulos ali, saem do palco, uma galera da plateia começa a aplaudir violentamente, isso aí, tal, e volta, e tipo assim, fica em silêncio, porque tava na vez do Peterson de começar a responder. Cara, numa dessa, muitas pessoas travariam de ansiedade, ficariam nervosas, o Peterson pega, respira, olha pra cima assim, tal, ele fala, é uma pena que nós tenhamos tantas pessoas civilizadas nessa plateia, né? E tenham certos animais que se aproveitem da civilização de certos seres humanos e se comportem como animais. Essas pessoas deveriam ter vergonha. A galera começa a aplaudir, ele fala, cara, o controle, assim, o cara não precisou falar, pessoal, me respeitem que eu sou psicólogo, PhD e tal, porque muitas vezes quando a pessoa fala assim, como que eu transmito autoridade? A primeira resposta do cara, do cidadão médio é, eu vou para as minhas credenciais. Olha, eu já falei que eu sou psicólogo formado, blá, 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 blá. Imagina um contexto desse, cara, ia parecer patético. O cara fala assim, me respeitem porque eu sou o Jordan Peterson, PhD e não sei o quê. Quando você fala de você, de si mesmo, né, é um negócio meio, não, tosco, cringe né? demais, cara, é muito esquisito. Tanto que uma das partes que eu tenho mais problema em pitch de venda é me apresentar. Oi, eu sou o Vitor, especialista em blá, 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 blá. Pra mim isso é horrível, essa parte. Mas enfim. Mas a estratégia principal aqui, então, é desenvolva a capacidade de demonstrar autocontrole das suas emoções. Isso vai gerar um respeito de fato das pessoas, não respeito aparente. Porque tem aquela coisa, se você está num ambiente legal, de pessoas bacanas, você vai começar a falar, as pessoas vão respeitar a sua fala. Não significa que elas respeitem você como figura, significa que elas são pessoas educadas. Se você quer ter um respeito de fato, que as pessoas levem você em boa conta, como um grande profissional, como um grande comunicador, tenha o hábito de demonstrar autocontrole emocional. Sabe, olha, eu estou numa situação adversa, as minhas emoções clamam para que eu saia daqui correndo, gritando, ou que eu responda na mesma medida. Grite com esses manifestantes, etc e tal. Apresente minhas credenciais. Cancele. Quer saber? Não vou participar do debate. Dessa forma eu não vou, vocês me desculpem. Mas o cara que é bom, o cara que tem autoridade, ele consegue engolir tudo isso, demonstrar para os outros que, olha, vocês tentaram, mas vocês não tiraram meu controle, não, cara. Ainda sou eu que estou no controle. É superior, né? Eu acho que é isso aí, cara. Mas falar é muito fácil, mas é muito difícil. Eu tento praticar isso diariamente e quando eu falho é muito ruim. É que tem uns caras que tira do sério, né? Que você fala, pô, o cara, só dele falar já me tira do sério, né? Não, mas dá pra controlar. Nos mínimos, assim, sorrir, e falar. assim, via de regra, sempre o nosso corpo sempre vai transmitir aquilo que a gente está sentindo. A gente consegue, como eu falei no começo, a gente consegue mascarar algumas sensações. Eu consigo botar uma postura, consigo botar uma voz aqui, legal. Mas se você já não estiver se sentindo confiante, é meio óbvio isso, né? Mas você vai transmitir isso. Aí que vem uma grande questão, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Vitor, como que eu transmito confiança em algo que eu não acredito? Em algo, assim, eu não tenho tanto comprometimento com aquele tema, mas eu preciso falar sobre ele. É possível, claro, tem estratégias, como a gente falou, postura, tom, expressão vocal. Só que num primeiro momento seria interessante que você se certificar sobre o que você vai falar. Falando do Jordan Peterson, ele mesmo fala numa palestra, ele fala de uma situação que ele estava uma vez num programa de TV, naquele batidão, sai de podcast, vai para entrevista, tal, vai para uma aula, vai para uma palestra. Ele chegou no programa e perguntaram um negócio para ele, e ele ia dar uma resposta chiclete, que ele já tinha dado em outras milhares de entrevistas. Ele falou que ele foi falar, e ele travou. Aí deu uma crise de ansiedade no cara, começou a ficar ofegante e tal, tudo. Ele respondeu qualquer groselha ali e tal, ficou meio que monossilábico, a galera finalizou a entrevista rapidão. Aí ele saiu e ficou pensando, falou, cara, o que aconteceu comigo? Por que eu fiquei inseguro? Por que eu não consegui responder? Aí ele disse que refletindo, ele falou, cara, 90% do que eu tô falando nos podcasts que eu vou ultimamente, entrevistas, não são coisas que eu tenho comprometimento real. Então eu tô tentando gerar confiança em algo que nem eu confio, que nem eu acredito. Aí ele falou que ele se reavaliou, investigou, fez uma investigação interna das crenças dele, o que de fato eu acredito em tudo que eu falo. Ele falou que ele cortou tudo, sobrou 3 coisas. Ele falou, tá, então eu vou falar dessas 3 coisas, só. E aí disso pra frente ele falou, cara, nunca mais teve essa situação de eu me pegar inseguro sobre o que eu vou falar. Então é uma estratégia boa também.
5 coisas ali. Qual é a sua opinião sobre 5 coisas? Você estudar pessoalmente e chegar à sua conclusão sobre Deus, amor, justiça, injustiça e o que é o mal. Porque vez ou outra você vai resvalar nisso numa conversa. Para qualquer rumo que vá uma conversa, você vai resvalar em Deus, conceitos de justiça, conceitos de injustiça, conceitos do que é o mal, conceitos do que é o amor, se isso aqui é um amor válido, se não é. Se você não tem nenhuma opinião formada sobre esses 5 elementos, provavelmente você vai ficar com uma margem de segurança. Porque é aquilo, eu tenho uma segurança até alguém me confrontar. Não, porque Deus existe, Deus existe. Eu sou cristão, obviamente, não acredito em Deus, mas eu seria capaz de debater com uma pessoa, porque você tá lá, Deus existe, ou eu amo minha esposa, tal. Aí a pessoa fala, será que na verdade, ao invés de você amar, só não é um processo evolutivo que você aprendeu a ter um certo respeito pela sua parceira reprodutora para passar seus genes adiante? Aí você vira e fala, putz, cara, e aí vem a insegurança. Tá? Se você não tem a opinião formada, acho que é um caminho, né? Como eu falei, para além do não verbal, né? Sim, claro. Legal. E quando a gente, você tá falando da insegurança e tal, como que a gente consegue identificar, não é o cara que tá inseguro, mas é o cara que é o charlatão. O picareta. Você fala assim, puta, esse cara aí é picareta, cara. E eu às vezes acho... o cara ele se comunica bem. Sim, não, mas eu acho que eu tenho um dom. Vamos lá, vamos ver o que o Kaique vai falar que eu já vou usar aqui. Eu não sei explicar, mas historicamente... Cara, eu também identifico fácil, mas eu não sei por que eu consigo fazer isso. Então, eu não sei também. O cara fala comigo 2 minutos, eu falo assim, mano, esse cara é o maior picareta... E tem gente que fala assim, não, ele é bom, olha aqui. Aí passa 6 meses... O primo não consegue identificar. O primo... Mas o primo, ele tem uma mente... Não sei se a palavra é essa, mas ele tem uma mente bondosa. Ele acredita nas pessoas, no geral. E a gente já tá, a gente chama isso mais calejado. Em lógica retórica, em filosofia retórica, a gente chama isso de princípio da caridade hermenêutica. Eu espero que o que a pessoa está falando seja uma coisa boa, uma coisa válida, né? Uhum. Eu tomo da melhor maneira possível, interpreto da melhor maneira possível o que você está me falando. Mas vamos lá, né? Como identificar uma pessoa que está tentando nos enganar? Quando vocês identificaram essa galera, esse charlatão, né? O pessoal que vocês identificaram que eram fraudes, vocês lembram em que áreas que eles eram? Se era na área de domínio de vocês ou era em qualquer área específica? Era mais ou menos de uma área de domínio. Era área de domínio. Porque o primeiro ponto que a gente fala, né, para além de sinais, porque vamos lá, qual é o sinal? Não existe sinal da mentira, tá? Deixando bem claro, eu falo isso desde 2017, quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre desonestidade no canal Metaforando, como identificar desonestidade. Cientificamente falando, não existe o sinal. Olhou pra cá, olhou pra lá, puxou o canto da boca. Não existe. Não existe. Essas coisas são falácias. Fala assim, não, o cara olhou pra cima. Aí, na hora que ele falou, não sei o quê. Então, conduziram 3 estudos para validar essa teoria das IQs, que chamam as pistas oculares, né? Aí, um deles foi basicamente assim. Eles pegaram e fizeram uma galera analisar vídeos reais de pessoas mentindo e falando a verdade. Um grupo ia só analisar movimentação ocular e outro grupo ia usar o gut feeling. O sentimento, sem técnica nenhuma. O grupo que analisou a movimentação ocular acertou 48%, o grupo que usou o gut feeling acertou 52%. Então é pior do que você ir no gut feeling, você tentar, deixa eu ver pra que lado que o cara olhou, se ele mentiu, se ele falou a verdade. Naquele jogo do LA Noir lá, não sei se você já jogou. Sim, você deve ter fechado em 30 minutos, né? Esse jogo, não. Você não. Tinha que... Tem a parte das pistas oculares. Você precisa falar com a testemunha lá, e você vai fazendo as perguntas, aí foi o primeiro jogo que eles tiveram uma captura de movimento. Esse jogo é muito bom. E aí, tipo, mostrava a boca e o olhar tal, se a pessoa tava nervosa, você começava a fazer as perguntas mais de acordo com a linguagem corporal dela. Cara, não, porque assim, falando especificamente dessa técnica, né? Ela presume que existe uma correlação direta entre a criatividade, eu estou imaginando algo, e quando eu estou lembrando. E na desonestidade não são só essas áreas do cérebro associadas. Tem o nosso senso de justiça, tem o nosso senso moral, ético, a nossa autopercepção, nosso senso emocional, tá tudo em jogo quando você mente. Então não existe um único sinal, assim, cientificamente falando, esse sinal, se você usar, é uma bala de prata, você vai detectar mentira, né? Até porque se existisse, a gente iria nesse sinal específico. Mas a primeira dica que eu dou para quem quer descobrir se está sendo enganado é usar o conceito de gathering information, que é reunir muitas informações por fontes diferentes. Então, por exemplo, por isso que eu perguntei se era da sua área de expertise. Um cara vem falar um negócio para mim sobre comportamento não verbal, sobre retórica, dificilmente esse cara vai me enganar. Não porque eu sou metáfora, mas porque eu sei do que ele tá falando. Eu estudei a parada que ele tá falando. Eu sei que ele tá falando groselha. Você fala assim, picareta. Eu vou olhar e falar assim, o cara veio com essa ideia. Eu vou te ensinar um curso inteiro de como detectar o movimento do olho pra saber se o cara tá mentindo. Eu vou falar, bicho, esse é o primeiro mentiroso. Né? Pronto. É o primeiro mentiroso do curso. Né? Então, assim, o gathering information, você obter informações é extremamente necessário. Para quem quer uma ideia mais específica, eu posso citar o protocolo PVR, que é um protocolo desenvolvido pela EIA, que é utilizado na Polícia Científica na Inglaterra. Né? O PVR, né? PEVR. Planning and Preparation, Executing, Verifying, Resolution.
É um protocolo que ele cobre desde a parte investigativa, o interrogatório, a análise não verbal e a resolução que você dá para um caso, né? Basicamente, na primeira etapa, no P, planejamento, o que você vai fazer? Você vai levantar informações. Então, vamos supor que eu tenho uma suspeita de que alguém está me enganando. Seja numa área comercial, tem alguém fazendo caixa 2 na minha empresa, numa área pessoal, eu acho que esse cara que está se aproximando de mim é um baita do manipulador, é um narcisista, etc e tal. Então, eu vou fazer no planejamento um levantamento de informações sobre essa pessoa. Histórico dela, quem ela é, o que ela gosta, onde que ela foi, quem são familiares, parentes, etc e tal. Vou tentar levantar gostos pessoais dela, o que eu sei sobre gosto, vou conduzir uma entrevista com testemunhas. No prático, no dia a dia, isso pode ser simplesmente falar com alguém que conhece ela. Você conhece fulano? Pô, cara, da hora o jeito que ele fala, né, meu? Pô, paga uma pau pras coisas que ele fala. Cara, mas ele estudou tudo isso mesmo, cara? Onde que ele estudou? Ah, não sei, ele nunca me disse, não sei o que. Cara, já começa a levantar. Só de aconteceu isso recente. Um cara próximo de mim falou assim: Meu, você conhece esse cara? Eu falei assim, cara, conheço. Eu acho ele meio picareta, mas se quiser eu te apresento. Ele falou, não, esse cara mentiu, falou que eu era fã dele, pediu uma foto. Eu falei, tipo assim, ele mal perguntou e eu já tinha validado o que ele queria saber, entendeu? Uhum. Então, por causa disso, ele fez uma pesquisa. Exatamente, ele foi no P. Ele tá ali no planejamento, ele tá pesquisando. E aí ele já matou a primeira etapa. Vamos supor que você planejou, pesquisou e não encontrou informações relevantes. Aí você vai para execução. Com base nessas informações, você vai criar uma série de perguntas para tentar validar aquilo que você... cara, eu entendo que esse cara, ele é assim, ele entende sobre isso, sobre assado, ele fala sobre aquilo. Agora eu vou perguntar para ele. Aí você vai para a segunda fase, que é a examination, né? Eu vou examinar esse cara e analisar ele propriamente dito. Então, sempre num tom emocionalmente positivo, vale a pena dizer, se você coloca emoções negativas no primeiro contato, o cara se fecha. Tá? Então, não vale a pena você... Aquele negócio de filme, chegar botando pressão. Uhum. E falar pra mim, onde é que você estudou? Não sei o que. E esse negócio que você tá falando, esse curso aí? Cara, isso não funciona. O cara, por experiência pessoal, o cara dá mais informação quanto mais corda você dá. Quanto mais você bajula o cara, quanto mais você fala assim, cara, meu, muito bom. Não, cara, eu não fazia ideia. Sabe a frase dessa forma? Cara, faz muito sentido. Não fazia ideia. O Léo tem até um negócio, quando a gente tá em entrevista ou conversando com a agência alguma coisa, eu falo, cara, não fazia ideia. O Léo pega e fala assim, o Vitor odiou, não gostou, acho que o cara tá mentindo. Vai dando margem pro cara falar, vai jogando informação, cara, que legal. Mas viu, o fulano, cara, mas esse artigo eu nunca vi, mano. Pô, muito foda, você consegue me mandar ele? Claro, consigo. Mas quem que fez essa pesquisa? Não, então. Na verdade eu nem lembro o nome, mas também não importa. Não importa, não, mas cara, me manda assim e tal. Você vai examinando. Quando você vai perguntando, obviamente, se você puder dividir a tarefa é mais fácil. Se for duas pessoas, uma perguntando e a outra examinando, é sempre melhor. Observe a relação entre a congruência do que a pessoa está falando, as emoções que ela tá demonstrando e o que ela está verbalizando, né? Via de regra, uma análise não verbal vai versar para esses dois objetivos. Primeiro, vazamento decorre de uma sobrecarga cognitiva. Eu estou conversando com você. Se eu estou mentindo, se eu estou te enganando, meu cérebro tem que dar conta de muita coisa. Por quê? Meu cérebro, por conta da minha metaconsciência, né, segundo o que Cliff Lansday fala, eu não posso deixar vazar a informação verdadeira. Então o cérebro fica escaneando. Deixa eu ver se eu vazei. Não vazei. Ao mesmo tempo tem que ver se você está acreditando no que eu estou falando. Ao mesmo tempo tem que lembrar o que eu vou falar em seguida. E tudo isso tira a atenção de uma região chamada giro do cíngulo anterior, que é quem orienta, né, a atenção do cérebro dentre várias outras coisas, para o nosso comportamento. Então essa parte